Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô vindo aqui com mais um vídeo para vocês, mais um bate-papo na Bíblia. E o tema de hoje é gratidão. Eu quero contar uma história para vocês. Em março desse ano, eu fui para um congresso em São Paulo e o preletor desse congresso contou uma história que eu quero dividir com vocês. Ele contou que ele estava em casa e de repente ele recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, diziam que uma mulher queria se matar. Então ele foi rapidamente, se direcionou para a casa daquela mulher e no caminho ele foi orando e pedindo a Deus para que Deus falasse com ele aquilo que ele precisava falar com aquela mulher. E Deus deu uma direção específica para ela. Quero deixar bem claro aqui, tá, gente? Que Deus, quando a gente fala com Deus, Ele nos direciona diretamente para aquela pessoa. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Então, ele conversou com ela e tal. Em dado momento, ele falou com ela aquilo que Deus pediu para ele falar. Ele chegou para ela e falou assim: olha, você poderia fazer uma lista com 100 coisas que você poderia agradecer a Deus? E ela foi e resolveu fazer essa lista. Ela começou, agradecendo pelo marido, pelo filho, pelos familiares, e assim foi. Em dado momento, ela já não tinha assim como agradecer mais por pessoas ou por situações, então ela começou a agradecer pelas coisas que ela tinha em casa. Então ela começou a agradecer pelos talheres que ela usava para comer, pelo prato, sabe? E foi agradecendo por tudo. Quando chegou no 100º motivo, ela virou para ele e falou assim: pastor, eu já entendi. Agradeceu ele e ele foi embora. Ela estava passando por um problema muito sério e ela só estava conseguindo enxergar aquele problema. Ela não conseguia enxergar como ela era uma pessoa abençoada, sabe? Quanto Deus a abençoava. E quando Deus mandou ele falar isso para ela e ela fez esse exercício, ela percebeu que ela tinha muito mais a agradecer. Ela percebeu que ela tinha uma vida que ela nem imaginava que ela tinha, porque ela só olhava para os problemas. E assim, graças a Deus, aquela mulher não quis mais cometer suicídio e mudou a perspectiva de vida dela. A segunda história que eu quero contar para vocês é uma história de gratidão dentro da Bíblia. E essa história também é muito especial, porque é uma história de gratidão de Jesus. E eu vou contar a história para vocês e depois a gente vai ler aqui um pedacinho. Jesus estava fazendo uma peregrinação por Betânia. Betânia era o lugar onde Lázaro morava, Lázaro, que é amigo de Jesus, aquele que morreu, que ficou 4 dias morto e que Jesus ressuscitou. Mas não é sobre essa história que eu vou falar para vocês hoje. A história que eu vou contar é a seguinte: Jesus, ele estava em Betânia e ele foi convidado por um homem chamado Simão, que ele era conhecido como leproso, para jantar na casa dele. E ele foi junto com os discípulos dele e tal, tinha outras pessoas lá. E em dado momento, uma mulher chegou perto de Jesus, ela quebrou o vaso de alabastro e jogou todo o perfume que estava dentro sobre a cabeça de Jesus. Esse vaso de alabastro era um vaso que tinha na época que guardava perfumes. Geralmente eram perfumes muito caros e nesse caso era um perfume muito caro. Tanto que a Bíblia descreve que ele valia 300 denários. E cada denário valia como um dia de trabalho de um trabalhador, ou seja, era quase um ano de trabalho. E quando isso aconteceu, houve uma revolta muito grande ali naquele lugar. E eles começaram a falar: por que ela não fez isso? Por que ela fez isso? Por que ela não pegou e vendeu e deu para os pobres?
E aí, Jesus vai falar. Vamos ler? Fica em Marcos 14, no versículo 6. A gente vai ler do 6 ao 9. Jesus diz assim: deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Então, o que acontece? Já estava descrito anteriormente que isso aconteceria, né? E Jesus, ele foi ungido ali naquele momento. Ela derramou aquele perfume, ele foi ungido. Por quê? Porque Jesus, ele já estava prestes a ser crucificado. Já ia acontecer isso, entendeu? Aí o que acontece? Agora a gente vai ler a gratidão de Jesus. Jesus diz assim, no versículo 9: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Gente, vocês vão entender agora essa recompensa que ela ganhou, desse ato que ela fez e essa gratidão de Jesus. O que acontece? Essa história ela é contada no livro de Marcos e também no livro de Mateus. Alguns teólogos dizem que também em Lucas e João, mas assim, outros teólogos dizem que não. Mas uma coisa eles concordam, que em Mateus e Marcos é a mesma mulher, tá? E eu vou ler agora um versículo para vocês que fica em João, o último capítulo de João, para vocês entenderem o que significa isso que Jesus fez por essa mulher. Diz assim, Mateus 21, versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, gente, o que está dizendo aqui? Jesus, ele fez um monte de milagres. Foram tantos milagres que nem todos estão na Bíblia, porque, como disse aqui, não teriam livros no mundo para colocar tudo que ele fez. Mas a história dela não foi contada apenas uma vez. Foi contada pelo menos 2, quem sabe 4, mas pelo menos 2 vezes foi contada. Tamanha a gratidão de Jesus por essa mulher. Gente, que coisa mais linda. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei maravilhada com essa história. E isso é um motivo de eu ter gratidão, porque eu quero cada dia mais me parecer com Jesus. Todos nós queremos, né? Então eu resolvi fazer um motivo de gratidão. Eu fiz uma listinha também. Eu não fiz 100 motivos, tá, gente? Eu fiz 50 motivos. Aqui, ó, começou aqui, ó. Gratidão. Jesus não se esquece de um coração grato. Até escrevi aqui. Aí não vai dar pra vocês verem, porque tá em selfie, né? Em modo selfie. E aqui tá os 50, tá vendo? 50 motivos. Eu fiz. Gente, eu fiz esses motivos. E eu confesso pra vocês que foi muito rápido. Eu pensei que ia demorar muito, que ia ter dificuldade, mas não. Eu fui escrevendo, eu fui lembrando de cada coisa, sabe? E eu confesso para vocês que eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais, eu vou fazer uma lista maior. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês para encerrar esse vídeo é o seguinte: é muito especial fazer isso, gente. É muito especial. Quando eu terminei de fazer a lista, o meu coração estava transbordando de alegria, estava transbordando de felicidade. E assim, porque eu percebi, sabe, o quanto eu sou abençoada, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que Jesus veio com a paz dele dentro de mim. Então, assim, eu quero fazer a campanha, gente. Façam seus motivos de oração, de gratidão, nem que seja 10 motivos, entendeu? Eu tenho certeza que vocês têm muito mais. Assim como eu pensava que ia ser difícil, façam também.
façam também. Depois me contem, venham aqui e me contem. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau.